Olá, sejam bem-vindos a esse nosso tópico da disciplina de Estética Biomédica e hoje finalmente nós vamos tratar daqueles protocolos que são ditos como avançados, né? A estética avançada. Tá muito comum hoje em dia nós falarmos, por exemplo, de harmonização facial. A harmonização facial, ela envolve vários procedimentos, todos esses inclusive que a gente vai estudar nesse tópico, tá? Toxina botulínica, preenchedores dérmicos, com ácido hialurônico principalmente, bioestimuladores que entregam resultados fantásticos, né, sejam eles de quais classe for, e também fios de tração e fios de PDO, tá, os fios reabsorvíveis. Então tudo isso vocês vão conhecer hoje, vem comigo que vocês vão adquirir conhecimento. Olá, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas dos nossos tópicos, da disciplina de Estética Biomédica. E hoje, em específico, nós vamos finalmente falar sobre esses procedimentos estéticos que são ditos como avançados ou minimamente invasivos, né? Hoje, em específico, esses procedimentos que nós elencamos para essa nossa aula, eles são aqueles que são utilizados num procedimento maior que a gente chama de harmonização facial. Tá? Mas não que eles sejam somente utilizados em harmonização facial, tá, gente? Só que nos procedimentos de harmonização, a gente pode lançar mão de um ou mais destes procedimentos, ok? A gente vai ver quais são eles. Primeiro, nós vamos começar vendo, né, sobre a toxina botulínica. Nós vamos falar posteriormente de preenchedores dérmicos, de bioestimuladores e de fios de PDO. Todos esses procedimentos sendo, então, aplicados visando a uma melhor harmonia do rosto, a uma correção de imperfeições e assimetrias, enfim, para buscar realmente a autoestima da pessoa que porventura possa ter sido perdida, enfim, angariar autoestima para essas pessoas, que é o nosso foco na estética desde sempre, certo? Começando então pela toxina botulínica. Para a gente entender o que é a toxina botulínica e para que ela serve, a gente tem que entender primeiro sobre contração muscular, né? Como que acontece a contração muscular e principalmente esse primeiro estágio aqui da contração muscular. Bom, esse daqui é um botãozinho de um neurônio motor, né? Uma terminação de um neurônio motor, e aqui está uma célula muscular, certo? E esse conjunto aqui a gente chama de placa motora. O que acontece? Um potencial de ação vindo lá do sistema nervoso central, lá do córtex motor, chega aqui na forma realmente de despolarização de membrana, né? E alguns canais de cálcio são abertos aqui nessa membrana, e esse cálcio faz com que essas vesículas aqui, cheias de neurotransmissor, que no caso é a acetilcolina, seja levada até próximo aqui da membrana da apical aqui desse botãozinho aqui do neurônio motor, para que ela possa se fundir com a membrana e liberar aqui o neurotransmissor na placa motora, certo? Aí vamos dar um zoom aqui no que está acontecendo aqui nessa liberação aqui de acetilcolina, certo? Essa vesícula que está lá dentro do neurônio, né, contendo o neurotransmissor acetilcolina, ela tem algumas proteínas que são importantes, que são aderidas a ela, tá? O que a gente chama de sinaptognamina e sinaptobrevina. E aqui nesta membrana do próprio neurônio motor, a gente tem um complexo de proteínas bastante importante também, que é formado por esse complexo proteico chamado de SNAP25, que está associado a uma outra proteína que a gente chama de sintaxina. Nossa, quanto nome, né? Não precisa, assim, gravar tantos nomes de todas essas. O SNAP25 vai ser bastante importante. Mas o que interessa aqui é que todas essas proteínas, elas são as responsáveis pelo acoplamento dessa vesícula cheia de neurotransmissor à membrana do próprio neurônio motor, certo? Para a formação desse complexo SNER, que a gente chama, esse complexo SNER é o responsável, sim, pela aproximação dessa vesícula à membrana. E para que essa membrana, as duas possam se fundir, para abrir esse canal aqui para liberação de neurotransmissor, o cálcio
ele tem que entrar também, né? Então o potencial de ação tem que vir para cá, o cálcio tem que se ligar à sinaptognamina, que é essa daqui, né, que estava ligada à vesícula, para que essa interação entre sinaptognamina e complexo Snare seja efetiva, de modo a aproximar ainda mais até fundir essas duas membraninhas aqui e liberar o neurotransmissor, né? Então, o que é importante aqui? Essa sinaptognamina, né? E o complexo Snare é formado pela sinaptobrevina, sintaxina e SNAP25. Né? É isso que a gente chama aqui de complexo Snare. O complexo Snare se liga à a sinaptognamina, desculpa, mediante a entrada de cálcio aqui. Né? Então, tudo isso é importante para a liberação de neurotransmissor aqui na placa motora. Aí a acetilcolina entrando aqui na placa motora, ela vai se ligar aos seus receptores, que a gente chama de receptores nicotínicos aqui no caso, que nada mais são do que canais de sódio e potássio, tá? A acetilcolina se ligando aqui, ela vai fazer com que esses canais se abram e causem um influxo de cálcio para dentro da célula muscular. E o cálcio ele é extremamente importante para a contração muscular. Ele vai lá se ligar a uma molécula chamada de troponina, e ela vai mudar essa conformação, vai arrastar uma outra molécula chamada de tropomiosina, vai expor os sítios de ligação da miosina à actina, enfim, vai realmente ser o pivô aí da contração muscular. É ele que faz os sítios de ligação da actina à miosina serem liberados, né, para que a contração aconteça. A toxina botulínica ela é importante neste estágio aqui realmente, gente. Por quê? O mecanismo de ação dela é de destruir esse complexo aqui, ó, que a gente chama de SNAP25. No caso da toxina botulínica do tipo A, que é a que a gente usa, né? Existem vários subtipos de toxina botulínica. Somente a toxina botulínica do tipo A é liberada para estética. E o mecanismo de ação da toxina botulínica do tipo A é destruir a SNAP25. Os outros subtipos de toxina botulínica destroem outros desses componentes aqui. Uma vai agir na sinaptognamina, outra vai quebrar a sintaxina. Então tudo culmina no impedimento da formação desse complexo Snare aqui. Sem complexo Snare, gente, essas vesículas aqui elas não se fundem à membrana e não tem liberação de neurotransmissor. Não tendo liberação de neurotransmissor, esses canais aqui não se abrem. Eu até peço perdão, eu falei que esses canais aqui eles eram de cálcio, não são de cálcio, eles são de sódio. O influxo de sódio aqui vai despolarizar a membrana, né, porque vai alterar a voltagem da membrana, ela vai despolarizar. E aí existem outros canais anexos aqui à placa motora que são canais de cálcio, sim. Só que eles são dependentes de voltagem, eles não são sensibilizados por acetilcolina, né? Eles sentem essa despolarização da membrana e quando eles sentem essa despolarização da membrana, eles abrem para que haja influxo então de cálcio, tá? E o cálcio, aí sim ele vai entrar na contração muscular. Só que quando a gente tem a toxina botulínica, essas vesículas aqui não se fundem com a membrana, a acetilcolina não está livre aqui para se ligar a esses canais aqui de sódio e potássio, né? Então, o sódio e potássio não tem como entrar aqui, não despolariza a membrana e não abre os canais de cálcio aqui. Então, não tem contração muscular. É por isso que a toxina botulínica inibe a contração muscular, né? No início, ela foi descoberta por causa da doença mesmo do botulismo, que é causado pela bactéria, né, Clostridium botulinum. E a partir do momento que essa toxina foi isolada, foi se percebendo ao longo do tempo que ela teria algumas aplicações na área médica, inclusive, né? Só que isso foi muito tempo depois, inclusive, dela ser isolada, né? Quase 90 anos depois dela ser isolada, foi se percebendo realmente que ela teria aplicações, por exemplo, na resolução de blefaroespasmo. Blefaroespasmo é aquele espasmo, aquele movimento repetitivo e rápido das pálpebras, geralmente quando a pessoa está com estresse, mas isso pode ser muito prolongado. E aí a toxina botulínica pode auxiliar neste sentido, certo? Além disso, estrabismo, né? Estrabismo é aquela pessoa que tem um olho... os dois olhos eles não estão olhando para um ponto assim específico. Tem um que está olhando mais para dentro ou mais para fora.
E isso se dá por causa de um descompasso na musculatura ocular mesmo, né? A toxina botulínica ela pode ajudar nesse sentido. Você inibe a contração muscular de um de um dos músculos, né, oculares que está causando o estrabismo, e aí ele consegue ser resolvido. E outra coisa é o espasmo facial. Tem gente que tem espasmos, né, movimentos repetitivos e rápidos, em algumas áreas da face, e aí a toxina botulínica pode ajudar nesse sentido. Lá em 1989, a toxina botulínica foi aprovada para esses usos. Só que só foi em 2000, no ano de 2000, que a toxina botulínica ela foi liberada para uso estético, né? E que usos são esses? A gente vai ver depois nos próximos slides. Então aqui só para lembrar vocês que não tendo aqui a acetilcolina, não vai na placa motora, né, não vai ter abertura dos canais de sódio. Esse influxo de sódio era o que causava a abertura dos canais de cálcio, e isso aqui não vai acontecer. Não vai ter contração muscular. E o que eu trouxe aqui, ó, essa frase aqui é bastante importante, gente, eu vou frisar muito com vocês. Tratamento versus prevenção. Ainda, isso está diminuindo, mas ainda se acredita que toxina botulínica, né, às vezes é vulgarmente conhecido como Botox, mas Botox é o primeiro produto, inclusive, que foi liberado para uso cosmético, tá? Ele é é o nome de um produto, não é o nome da técnica. A técnica realmente é a aplicação de toxina botulínica. Mas essa técnica de toxina, ela não é tanto para tratamento, gente. Ela é uma técnica muito mais preventiva do que de tratamento. Como assim, Lucas? Ela é uma técnica para prevenção de rugas. Rugas que já estão instaladas, que já aparecem, aquelas que a gente chama de rugas estáticas, né, que aparecem mesmo sem a gente fazer expressão, elas não são tratadas por toxina botulínica, porque elas já estão ali. A toxina botulínica ela vai paralisar a musculatura facial, que com o passar dos anos e com os movimentos repetitivos podem levar ao aparecimento de rugas. Só que quando ela já está instalada não adianta paralisar a musculatura, né? Porque a ruga já está ali marcada, né? A pele já está marcada. Então, toxina botulínica, gente, não é, a mais indicada para tratar glogal, tá? Ela é preventiva de glogal, ela previne que rugas estáticas apareçam. O que ela trata são rugas dinâmicas, né? As rugas dinâmicas são aquelas que aparecem mediante quando a gente faz as expressões faciais, né? E desaparecem quando a gente não as faz. Então, conforme vai passando o tempo e a gente vai fazendo esses movimentos que aparecem as expressões faciais, essas rugas que antes eram dinâmicas, né, e desapareciam, vão marcando a pele cada vez mais, e isso se torna, no futuro, uma ruga estática. Então é aí que a toxina botulínica age. A gente vai paralisar a musculatura que faz esses movimentos, consequentemente, a pele não vai ser marcada, né? Então essas rugas dinâmicas vão desaparecer, e se não tem ruga dinâmica aparecendo, não vai ter ruga estática aparecendo no futuro também. É esse, gente, o mecanismo da toxina botulínica, não é tratamento. Pessoas, às vezes, eu mesmo recebo vários clientes potenciais para toxina botulínica, eu falo que eles têm indicação, mas eles falam, mas eu não tenho ruga ainda, acho que eu não preciso. E aí que eles se enganam, né? Se eles forem esperar realmente a ruga aparecer para quererem a ação da toxina botulínica, vai ser tarde demais. Então, toxina, gente, é para glogal baixo, tá? Toxina botulínica, ela deve ser aplicada. Tem gente que tem indicação até com uns 25 anos de idade, né? Depois dos 30, com certeza, para evitar realmente as ruguinhas ali indesejadas de aparecerem. Rugas ao redor dos olhos, né? Os famosos pés de galinha, enfim. As aplicações aí no rosto, elas são várias, como a gente vai ver agora. A aplicação mais comum da toxina botulínica é no terço superior da face, que é essa região que eu assinalei com esses pontos aqui, tá? Que é a região periocular, aqui na região dos olhos, para prevenir os pés de galinha. Na região glabelar, que é essa região aqui entre as sobrancelhas, para evitar aquelas ruguinhas aqui da glabela. E na região da testa, para evitar aquelas rugas que aparecem nesse sentido aqui, ok? E aqui, inclusive, nesses locais aqui, estão os pontos principais de aplicação
da toxina botulínica. Esses pontos maiores, inclusive, eu costumo aplicar dessa forma aqui, tá? Os pontos de aplicação eles têm que ser distanciados uns dos outros. Aqui na região ocular eles podem ter até um pouquinho menos de distância, cerca de meio centímetro. Mas aqui na região da testa é importante que eles tenham pelo menos 1 centímetro a 1,5 cm de distância uns dos outros. E as marcações elas têm que ser muito precisas e evitar esta região próxima aqui da sobrancelha, principalmente a partir da linha médio pupilar aqui, nessa região aqui, bastante perigosa, porque nessa região fica o músculo levantador da pálpebra. E se você injetar a toxina botulínica aqui e ela migrar para essa musculatura, vai causar um efeito indesejado, que é a aptose de pálpebra, né? A pessoa não vai conseguir levantar a pálpebra dela. E isso é um efeito inestético muito grave. A pessoa realmente não vai gostar de ficar com um olho baixo e o outro funcionando, né? Ou às vezes até os dois olhos baixos se a aplicação for errada de maneira bilateral. Então, a aplicação de toxina botulínica ela é geralmente bastante tranquila, porém a pessoa tem que ter noção da anatomia da face para saber quais os pontos aplicar, certo? A aplicação na área dos olhos é para paralisar esse orbicular dos olhos, né, a musculatura orbicular dos olhos. Na região glabelar, para essa musculatura aqui, porque as rugas elas aparecem bem aqui nessa região, né? E na testa para paralisar realmente o músculo frontal, ok? Terço médio e terço inferior, eles são geralmente desejados, né? A aplicação nesses terços é desejada quando aparecem geralmente aqueles sulcos ou aquelas rugas pela movimentação dessa musculatura aqui, ou mesmo para algumas questões pontuais, por exemplo, sorriso gengival. Quando a pessoa sorri, aparece não só os dentes aqui, mas parte da gengiva, e às vezes isso incomoda as pessoas. E aí a gente pode aplicar nessa musculatura aqui, que é o levantador do lábio superior, para que ele não levante tanto quando a pessoa sorria, né? Às vezes a pessoa tem um sorriso muito largo e quer tirar um pouquinho de sorriso, pode aplicar nessa musculatura aqui. Ou a pessoa tem a boca, o que a gente chama de rima da boca, né? Os cantinhos da boca voltados para baixo. Aí a gente aplica nos abaixadores dos cantos dos lábios para que a pessoa tenha um sorriso mais para cima, né? Uma boca um pouquinho mais para cima. Enfim, aqui nessa região realmente são aplicações pontuais. Para algumas aplicações que nem porventura sejam redução de glogal. Mas no terço superior realmente é o que tem mais aplicação para redução, para prevenção, né, de avanço no glogal, ok? Antes de eu falar de preenchedores dérmicos, vamos falar um pouquinho de efeitos indesejados, né, as intercorrências que possam acontecer da toxina. A toxina ela não tem muitas intercorrências graves em termos de saúde, mas ela tem intercorrências em termos estéticos, que são aquelas pitoses ou paralisação de músculos que não são os que a gente desejava paralisar, né? Eu falei do orbicular do levantador da pálpebra, mas outros podem paralisar ou paralisar mais de um lado do que do outro, e aí ocorrendo então em efeito inestético, a pessoa não vai gostar realmente do efeito, ela fica assimétrica. No vocabulário popular ela fica torta, né? A expressão facial dela fica torta, e aí ela não vai gostar. Então a aplicação ela realmente tem que ser de maneira parcimoniosa, e a pessoa realmente tem que conhecer a anatomia da face para não errar a musculatura onde ela está aplicando, ok? A toxina botulínica ela é medida inclusive em unidades para a gente, né? A gente calcula o número de unidades que a gente vai aplicar em determinada região da pessoa, né? E as unidades dependem da diluição que a gente faz do produto, que ele vem como um pó liofilizado para a gente. Algumas regiões elas requerem mais unidades do que as outras, né? Essa região, por exemplo, geralmente a região glabelar, esses pontos eles têm muito mais unidades do que a própria região do músculo frontal e inclusive da região perorbicular. Então, aí a pessoa tem que conhecer realmente como é que faz a técnica. Geralmente, nesses pontos, a gente injeta de 4 até 5, às vezes, né? De 3 a 5 unidades por ponto. Aqui, geralmente, 2 unidades por ponto. Aqui, geralmente, 1 unidade se precisar. E aqui, 1 a 2 também por ponto, né?
Essa região também a gente tem que ter bastante cuidado, porque se for injetado pouco, geralmente essa pálpebra tende a subir, como a gente até vê nesse rosto feminino aqui, a pálpebra ela tá até um pouquinho levantada aqui, mas por enquanto não está com um efeito inestético. Se injetar muito pouco, isso aqui vira muito acentuado e a pessoa também não vai gostar. Tem que baixar isso aqui um pouquinho. Mas se injetar demais também a pessoa fica sem expressão aqui. A pálpebra vai ficar muito para baixo e ela também não vai gostar de ficar sem expressão. Ok? Contraindicações para toxina botulínica geralmente são reações inflamatórias a qualquer dos componentes da formulação, que são poucos na verdade, né? E é raro a pessoa ter uma reação alérgica à toxina botulínica, mas existe também, né? Ou pessoas que têm distúrbios vasculares, porque como é um procedimento injetável, pode gerar hematoma. Então essas pessoas não têm indicação para fazer toxina botulínica, ok? Falando um pouco de preenchedores dérmicos, então, outro procedimento que pode ser utilizado em harmonização facial. E é outro procedimento que, inclusive, a gente tem que ter conhecimento anatômico bastante profundo, ok? Preenchedores dérmicos geralmente são comercializados na forma de ácido hialurônico reticulado. O que é reticulado? São várias cadeias poliméricas, né? O ácido hialurônico é um polímero por si. São várias cadeias de ácido hialurônico ligadas umas às outras. E no caso do ácido hialurônico é uma ligação covalente, uma ligação bastante forte, né? Essas ligações cruzadas entre as cadeias que a gente chama, inclusive, de reticulações, fazem com que a densidade e alguns aspectos reológicos, como a viscosidade, né, a dureza, a resistência do produto, seja aumentada. Quanto maior o grau de reticulação, mais denso é o produto. Então, como os preenchedores dérmicos, a função deles primordial é volumizar, né, dar volume a uma área, eles têm que ser densos, né, porque não dá para colocar um volume só com líquido, não vai durar, né, dura horas no máximo. Se o produto for denso, dura meses, como é a duração geralmente de preenchedores, né, varia aí de acordo com o grau de reticulação. Quanto menos reticulado, mais rápido sai o produto, né, então mais rápido passa o efeito. Eu esqueci de falar, mas a toxina botulínica ela pode durar o efeito dela de 3 a 6 meses, né, geralmente. E aí depende de quão expressiva é a pessoa. Quanto mais a pessoa for expressiva, né, quanto mais movimentos da face ela fizer, mais rápido a toxina vai perder o efeito, porque o estímulo a essa musculatura faz com que novas moléculas SNER sejam sintetizadas e aí ela vai repor aquele complexo. Mais moléculas de SNAP25, né, na verdade, vão ser repostas e mais complexos de SNER vão ser formados antes do que uma pessoa que não tem a expressão muito acentuada, né? E pessoas que treinam também, por exemplo, elas acabam perdendo o efeito um pouco mais rápido da toxina também, porque o treino de academia geralmente propicia as pessoas a fazerem essas expressões, e aí então o efeito perde mais rápido também. No caso dos preenchedores dérmicos, esse efeito, a duração dele depende do grau de reticulação. Os mais reticulados, né, a gente tem vários produtos aí, várias marcas, mas os mais reticulados eles podem chegar até a 12 meses de duração, né? E aí eles têm que ser aplicados novamente se a pessoa quiser continuar com os efeitos, ok? Mas aí a questão de saúde aí dos preenchedores ela é um pouco mais grave do que a toxina botulínica, que os efeitos de intercorrência da toxina geralmente são efeitos inestéticos, mas nada na saúde. Os preenchedores dérmicos eles podem causar efeitos realmente à saúde, inclusive cegueira. Por quê? Se injetados ou em cima ou dentro de vasos sanguíneos importantes para a face, eles podem ocluir a luz desses vasos. Se for em cima deles, em quantidade muito elevada, eles podem pressionar esses vasos de maneira que eles fechem mesmo, né? Fiquem muito apertados e o sangue não passe, dando isquemia nas regiões que eles irrigam. E se for dentro, a mesma coisa, né? Eles vão ocluir a luz do vaso e aí vai ter isquemia na região irrigada também. Se for nessa região da glabela, inclusive, gente, olha para onde que está indo o vaso aqui, ó. Olha para onde que está indo, para os olhos. E aí, preenchimento glabelar é uma coisa que exige muita técnica e muito conhecimento anatômico também, para a pessoa injetar no lugar certo e na quantidade certa, para não ocluir esses vasos aqui e causar cegueira, tá?
Mas não só isso, na região nasal também a irrigação nasal é extremamente rica, então a pessoa tem que ter muita parcimônia ao exercer preenchimento de nariz, porque aqui é muito fácil de ter isquemia, né? Lábios também a chance de intercorrências é um pouco menor, mas ela acontece também, tá? E não é assim algo muito raro de acontecer, não. Isquemia é bastante comum até de ocorrer com preenchedores dérmicos. Só que a diferença de resolução de intercorrências aqui dos preenchedores dérmicos para a toxina botulínica é que os preenchedores dérmicos, a resolução pode ser praticamente imediata, porque existe uma enzima chamada hialuronidase que ela degrada o ácido hialurônico. Então, se o paciente ele já vê que ele está com algum problema e o profissional detecta que tem uma isquemia, nos olhos, às vezes, geralmente não dá tempo, né, gente? Mas uma isquemia em região nasal ou na boca, onde foi preenchido, é só o profissional injetar algumas unidades aqui de hialuronidase e ele vê a perfusão voltando em questão de minutos, né? Porque o ácido hialurônico degrada e ele vai liberar a luz desses vasos aqui. E a isquemia é revertida quase que instantaneamente, tá, gente? Ao passo que a toxina botulínica depende de síntese de proteínas SNAP25. E a síntese dessas proteínas de modo a fazer a contração muscular voltar leva semanas, às vezes até meses. Então a pessoa tem que ficar exercitando, fazendo como se fosse uma fisioterapiazinha para estimular a musculatura para que ela volte ao normal. Isso demora muito. Aqui no caso dos preenchedores dérmicos, a resolução é rápida. Só as consequências realmente que são um pouco mais graves, né? Porque podem acarretar realmente processos isquêmicos se não forem corrigidos na hora. Mas em termos anatômicos, é importante para quem for aplicar preenchedores dérmicos conhecer tanto veias quanto artérias principais da face. Aqui eu trouxe até uma figura, né? É importante que a pessoa saiba todos esses vasos aqui e a localização deles. Ter em mente também se a pessoa fez já algum procedimento de plástica, né? Alguma cirurgia plástica, porque quando a pessoa mexe na estrutura aqui do rosto, esses vasos eles podem se deslocar, né? Então podem estar num lugar que a gente não espera. Então pergunta sempre para a pessoa se ela já fez alguma plástica no rosto, porque com certeza a vascularização e a inervação dela vai ter mexido, né? E como eu disse, então a inervação também é importante da gente saber, tá, gente? Que a gente tem vários nervos bastante importantes passando aqui na face, muitos deles relacionados inclusive à fala, ao próprio paladar, e aí a gente não quer que a pessoa perca essas sensações, né? E também se a gente pinçar nervos pode gerar sensação dolorosa, e a gente não quer isso também. Tudo isso tem que ser bastante claro para o profissional que se aventura com esses procedimentos ditos como avançados, ok? Esses preenchedores dérmicos, eles não são indicados para quem também, de novo, tem reações alérgicas a qualquer um dos componentes da formulação, mas também eles não é bom de se injetar, né, em pacientes que têm alguns distúrbios de circulação também e principalmente dificuldade de coagulação, porque é muito comum romper pelo menos alguns vasinhos, né, da face desses pacientes. Os vasos maiores realmente é mais difícil, mas alguns vasinhos realmente a gente rompe até mesmo para fazer o pertuito, né, que é o buraquinho onde a gente vai inserir a agulha ou a cânula. E se a pessoa tem dificuldade de cicatrização, a hemorragia ela vai ser dificilmente contida. Então não é indicado para esse tipo de paciente. Também não é indicado para quem tem medo de agulha, né? Tanto quanto a toxina botulínica, inclusive, né? Para evitar o risco de rompimento de vasos, gente, ou inclusive de injetar dentro da luz de vasos, alguns procedimentos são de preenchedor dérmico podem ser realizados com o auxílio de uma cânula ao invés de uma agulha, né? A agulha serve só para a gente furar a pele onde a gente vai inserir o preenchedor e o preenchedor ser inserido com uma cânula. A cânula é como se fosse uma agulha, só que ela não tem a ponta cortante como a agulha, ela tem a ponta em formato rombo, em formato como se fosse de um punho. Então ela vai empurrando as estruturas ao invés de furá-las, né? Então ela não vai furar um vaso, ela provavelmente vai empurrar um vaso e não vai injetar na luz dele. Só que o risco de isquemia ainda existe porque a gente viu que se injetar
uma quantidade muito grande sobre um vaso, pode ser que a pressão do preenchedor oclua a luz desse vaso, ok? No caso de harmonização facial, na parte de preenchedores dérmicos, o que a gente busca em um rosto masculino é diferente do que a gente busca, um pouquinho diferente, né? Do que a gente busca num rosto feminino. Os dois buscam uma simetria, né, do rosto. Você pode ver que os dois têm aqui uma linha imaginária aqui no centro. E a gente busca harmonizar os dois lados da face de modo a mantê-los mais simétricos. Um rosto considerado belo, ele está sempre atrelado à quantidade de simetria que tem entre os dois lados. Um rosto bastante simétrico e com os ângulos certos é considerado realmente belo, né? Para homens, esse ângulo aqui de mandíbula e esse rosto tendendo ao retangular é o que a gente busca na harmonização facial. E aqui o queixo também, né, que a gente chama de região malar, a gente quer realmente um queixo mais angulado e mais largo do que um queixo feminino. O queixo feminino com contornos delicados e curvos. E esse ângulo aqui, ó, da mandíbula e da maçã do rosto, inclusive, ele é um pouquinho diferente aqui do homem, né? O homem, a gente quer um rosto tendendo ao retangular. Eu falo tendendo, gente, porque rosto extremamente retangular, em minha opinião, inclusive, parece muito artificial, né? Artificial demais, e tem gente que até passa desse ângulo aqui, aí fica artificial demais. A gente tem que sempre buscar harmonia, né? Esse o intuito da harmonização facial. Então, buscar um rosto tendendo ao retangular no homem, e na mulher com esse ângulo aqui, ó, mais tendendo ao triangular, né, da maçã do rosto até a região malar, tendendo a um triângulo, e o queixo mais afilado e arredondado. Então, geralmente são esses rostos, né, essas características faciais que a gente busca na harmonização facial. E, lógico, corrigir alguns efeitos inestéticos. Por exemplo, se tem um sulco aqui aparecendo, a gente vai lá e preenche para volumizar a área, e volumizando a ruga tende a desaparecer, ou pelo menos suavizar bastante, né? Tem preenchimento de olheira também, né? Para pessoa que tem olheiras em bolsas aqui, a gente injeta aqui para volumizar e aí uniformiza o relevo aqui, né? Região de mandíbula também, para a gente buscar esse ângulo, né? Região do queixo para quadradizar, enfim. Os lábios, inclusive, né? É muito em voga hoje a pessoa querer uniformizar os lábios, porque o lábio superior ele não pode ser muito diferente do lábio inferior, né, em termos de volume. Enfim, tudo isso que a gente busca com preenchedores dérmicos na harmonização facial. Continuando na harmonização facial, a gente tem mais algumas metodologias que são ditas como avançadas. Por exemplo, bioestimuladores de colágeno. Os bioestimuladores, gente, eles estão muito em voga hoje, e eu, inclusive, gosto muito dos resultados que eles trazem na produção de colágeno e elastina, mas principalmente de colágeno na pele. O que são esses bioestimuladores? O nome dele já diz, né? Eles estimulam, né, biologicamente a síntese de colágeno. Eles são materiais que são inseridos aqui em plano dérmico ou subdérmico, que vão estimular a atividade de fibroblastos. Conforme vai passando o tempo, a gente já sabe, a gente já viu isso, que os fibroblastos eles vão ficando mais quiescentes, né? Vão ficando mais preguiçosos, param de produzir aquela matriz dérmica contendo colágeno e elastina e substância fundamental amorfa. E aí a nossa pele tende a ficar mais flácida e menos resistente à tração, né, por causa da falta dessas proteínas. Se a gente injeta algo em plano dérmico ou subdérmico, os fibroblastos, e algo que não pertence ali, né? Os fibroblastos eles vão falar, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Eu vou ter que tomar alguma atitude. Se esses materiais eles forem difíceis de serem reabsorvidos, né, principalmente aqui a gente está falando em termos de tamanho ou às vezes de composição, no caso dos bioestimuladores. Mas se o organismo não conseguir absorver esses materiais rapidamente, o que ele vai tentar fazer é isolá-los em uma cápsula fibrosa, uma cápsula com fibras de colágeno resistentes, para que aquele material estranho fique isolado até que ele seja reabsorvido depois de vários meses, né? E esses materiais que a gente utiliza realmente para essa função são a hidroxiapatita de cálcio, ou o ácido polialilático, ou a policaprolactona, tá? Existem esses 3 tipos de bioestimuladores principais
disponíveis no mercado. A hidroxiapatita de cálcio na forma de microesferas, né, de cerca de 25 a 50 micrômetros de diâmetro, que podem ser injetadas aí para dar maior firmeza à pele, né? Hidroxiapatita de cálcio, muito utilizada no rosto. O ácido polialilático, bastante comum de ser usado no corpo, tá? Nas regiões corporais, para também dar firmeza à pele para a região corporal. Por isso que eu falei que esses procedimentos eles não só são utilizados para harmonização facial, mas podem ser utilizados para várias outras coisas, além da harmonização, né? Então, o PLLA, que a gente chama, né, ácido polialilático, também microesferas, cerca aí de, são um pouquinho maiores, né, tendem a ser um pouquinho maiores, de 40 a 66 micrômetros, mas também injetadas em plano dérmico ou subdérmico. Ou também a policaprolactona. A hidroxiapatita é um componente natural nosso, né? Ela faz parte da mineralização óssea, é o componente mineral dos ossos. Então, não precisa nem falar da biocompatibilidade dela, né? Um composto que a gente já tem no organismo, mal não vai fazer. O que vai acontecer é que, como ela não é da pele, ela é dos ossos, é um material estranho à pele. Então, por isso que a pele vai lá e os fibroblastos vão lá e constroem uma cápsula fibrosa em cima dela, né? Ao redor dela, inclusive. O PLLA, ácido polialilático, na sua forma polimérica não existe no organismo, mas o ácido lático ou lactato, ele existe naturalmente no nosso organismo porque ele faz parte da fermentação lática, né, que acontece quando os nossos músculos, por exemplo, não têm oxigênio suficiente para sintetizar ATP de maneira aeróbica, né, pelas mitocôndrias. Então, nosso organismo está acostumado a lidar com o lactato. Então, à medida que esse ácido polialilático vai sendo degradado, ele vai liberando o ácido lático, ou mesmo lactato, né? Então, o mal também não vai fazer muito, né? O organismo também, como ele está na forma de microesferas, ele vai encapsular, né? Os fibroblastos vão lá e encapsulam em colágeno, uma cápsula de colágeno, e aí contribui para a firmeza da pele. Policaprolactona é um polímero que um componente que a gente não tem realmente no corpo, mas ela é utilizada há vários anos na área médica porque ela é biocompatível, ela tem uma inerticidade muito grande no organismo, ela realmente é utilizada até em suturas internas, ela é biocompatível, por isso que ela pode ser utilizada como bioestimulador também na forma de microesferas, injetadas aqui, plano dérmico ou subdérmico, ok? Essa cápsula fibrosa, como é puramente colágeno, ela vai realmente dar uma firmeza a mais no tecido que estava ali, flácido, com fibroblastos quiescentes e preguiçosos, né? Então, é um estímulo aos fibroblastos retornarem à atividade. Então, eles deixam de ser preguiçosos e vão retornar à sua forma ativa. Nos primeiros dias após a aplicação, a pessoa pode sentir algum resultadinho ali, mas na verdade os efeitos patentes dessa técnica vão ser sentidos depois, tá, gente? Vão ser sentidos de 60 a 90 dias depois da aplicação, que aí a pessoa vai realmente sentir uma diferença muito grande na firmeza da pele e um rejuvenescimento muito grande. Se vocês quiserem, pesquisem resultados de bioestimuladores de colágeno na internet, que vocês vão ver resultados surpreendentes mesmo, tá? E às vezes com uma aplicação só. E o interessante dessa técnica é que os resultados eles permanecem às vezes até por anos, tá? Por vários anos. Porque é colágeno, né, gente? O colágeno ele só vai sair dali se ele for degradado. E aí essas microesferas elas demoram bastante para serem reabsorvidas em sua totalidade. E enquanto elas estiverem ali, elas vão estimulando o colágeno na pele. Então essa é uma técnica bastante duradoura, né? Contraindicações a bioestimuladores de colágeno, praticamente as mesmas das outras passadas. E efeitos inestéticos, né, ou intercorrências com isso, é a formação de granulomas, às vezes, né? Às vezes essas microesferas podem acumular somente num lugar aqui e formar uma cápsula fibrosa grande. E aí a pessoa sente bolinhas, né, que são nada mais, nada menos do que granulomas sobre a pele da pessoa. Aí a pessoa, o profissional tem que ir lá dar um jeito de desagregar isso aqui e retirar esse granuloma para a pessoa não ficar com uma bolinha aqui, né? No geral, são mais granulomas mesmo que aparecem nas pessoas.
E a última técnica que eu trouxe para vocês, que é relacionada também à harmonização facial, é a aplicação de fios reabsorvíveis, né? Esses fios, eles são bem fininhos, né? E eles servem para as mesmas aplicações que os bioestimuladores. Eles vão estimular a síntese de colágeno. Porque eles são compostos eles são feitos de um material que a gente chama de polidioxanona, ou PDO, geralmente, né? E esse material é estranho ao organismo. Então, quando a gente injeta esses fios no organismo, o organismo vai lá e forma essa cápsula fibrosa ao redor deles, porque eles não conseguem reabsorver isso muito rápido, né? Então, eles vão lá e isolam, né? Os fibroblastos vão lá e falam, opa, isso aqui é estranho, vou ter que isolar, né? Para não dar problema. E eles isolam com colágeno, consequentemente, criam uma matriz de colágeno ali, repõem o colágeno que foi perdido com o tempo. Então, esses fios aqui, eles têm um efeito de síntese de colágeno também muito significativo, tá, gente? Eles são um dos nossos melhores aliados na síntese de colágeno quando a gente fala de estética avançada, ok? E aí as formas dos fios podem variar desde os fios mono, que são um fiozinho só, né? Eles são inseridos com uma agulha também, tá, gente? Eles vêm acoplados aqui com uma agulha, então a gente fura a pele do paciente, enfia a agulha até essa marquinha aqui, e aí puxa a agulha, porque o fio vai ficar lá dentro, né? Então a gente insere dessa maneira. Fio mono de PDO é um fio único, acoplado à agulha. O mono ele pode ser nessa forma lisa ou ele pode ser na forma de parafuso, existem vários tipos também, né? Pode ser esse Mesotrax Twisted ou Mesotrax Super, que é ele é super coiled, que a gente chama, né? Ele é super enovelado aqui. A diferença entre esse e esse é a área que eles vão ocupar lá dentro da pele, consequentemente a quantidade de colágeno que vai ser necessária para isolá-los, né? Esse aqui é uma quantidade menor, como esse daqui ele está um pouquinho enovelado, vai ter que ter mais colágeno aqui para recobrir esse fio, então vai gerar um efeito maior. Esse aqui, mais ainda, né? Vai precisar de muito mais colágeno, né? Tem esse daqui também, que é parecido com esse daqui. Esses todos aqui são basicamente para estímulo de colágeno. Esse aqui que a gente chama de COG, que tem essas espículas, esses espinhos aqui, eles são o que a gente chama de fio de tração. Então, além de estimular a síntese de colágeno na pele, eles podem tracionar a pele para cima, né? Então, eles são inseridos na pele em regiões específicas. Eles são presos em regiões que a gente chama de ligamentos verdadeiros da face. Então, eles vão puxar esses ligamentos da face, geralmente em peles que já estão com bastante flacidez, né, com uma flacidez bastante elevada. E aí, quando o aplicador ele retira a agulha, ele leva os fios um pouquinho para cima também. Ele acaba tracionando, puxando essa pele para cima, como se fosse uma cirurgia plástica, digamos assim, né? O efeito ele é parecido com uma cirurgia plástica, com a diferença que é reversível e que a pessoa não tem um pós-operatório de uma cirurgia plástica aí, né? O pós-aplicação disso aqui é muito mais tranquilo do que uma cirurgia plástica, né? E esses fios, além de tracionarem a pele, eles vão realmente também estimular a síntese de colágeno na pele, tá? Após os primeiros dias de aplicação, a pessoa vai sentir a pele como se fosse esticada mesmo, já vai falar, nossa, melhorou muito, né? Só que depois de alguns dias esse efeito passa um pouquinho, tá? Porque o colágeno ainda não foi sintetizado, tá, gente? Então o colágeno ele depende aí de pelo menos 3 semanas para ter um efeito aí de síntese significativa, né? Então antes dos 21 dias a pessoa sente realmente o rosto esticado, mas é uma reação à própria injeção, na verdade, né? E com o passar dos primeiros dias, com a expressão facial e com a ação da gravidade, até do platisma, né, do músculo aqui que vai do pescoço até a clavícula e o externo, esse efeito passa e a pessoa pensa às vezes que não deu efeito nenhum, mas é porque ela esqueceu que o colágeno ele demora alguns dias e aí, às vezes até um mês para ser sintetizado de maneira efetiva. Então, da mesma forma que os bioestimuladores, os efeitos dos fios de tração eles vão ser observados depois de 60 dias, às vezes até 90, né? Só que a pessoa realmente vai ficar satisfeita porque a produção de colágeno ela é muito efetiva pelos fios de tração e de PDO também, ok? Uma particularidade dessa técnica aqui também que é
relevante de se mencionar é que a gente pode associar com outras técnicas injetáveis, por exemplo, intradermoterapia. Então, já que a gente vai furar a pele da pessoa e inserir um fio, essa agulha aqui, ela é uma agulha verdadeira, né? Então ela pode ser acoplada a uma seringa contendo uma mescla de intradermoterapia, por exemplo, que tem efeito rejuvenescedor, de estimulador de colágeno ou hidratante, enfim. E injetar também, além do fio, injetar também essa mescla de intradermoterapia no rosto da pessoa, que vai potencializar os resultados. Então dá para matar aí vários coelhos, né, com uma cajadada só. Bom, tem gente que fala também que os fios têm um efeito de volumização, e eles realmente têm, mas isso depende da quantidade de fios que são inseridos por uma região só, tá, gente? Se poucos fios forem inseridos em uma região só, não vai ter muito volume inserido ali na região. Então, não é uma técnica que a gente deve priorizar quando a gente quiser volumizar uma área, né? Os preenchedores dérmicos estão aí para isso. Mas sim, pode ter sim um efeito volumizador, mas tudo depende da quantidade de fios que a gente tem que inserir numa determinada região. A gente nunca vai inserir um fio, 2, 3 fios só por aplicação, tá, gente? A gente insere vários fios porque eles são muito finos, né? Então, para ter um efeito patente mesmo, um efeito significativo, a gente tem que inserir vários para cada região tratada, ok? Então, todos esses procedimentos que a gente viu hoje, eles podem sim ser utilizados em harmonização facial ou podem ser utilizados sozinhos, né? Quem quiser só aplicar uma toxina botulínica, por exemplo, sem harmonizar o rosto, isso é o que realmente mais acontece, né? Ou quem quer, por exemplo, só preencher lábios, pode utilizar os preenchedores sem fazer toxina, sem utilizar fios, enfim. Essas técnicas existem em separado, mas podem ser aplicadas juntas, pelo menos uma ou mais delas, né, juntas, 2 ou mais juntas, na harmonização facial. E também outras técnicas fazem parte também da harmonização facial, não só essas, né, mas técnicas que a gente já viu no tópico passado, por exemplo, peelings para rejuvenescimento facial, intradermoterapia, jato de plasma, radiofrequência, todas essas técnicas que auxiliam na correção de efeitos inestéticos, elas podem ser acopladas à harmonização facial também, para buscar realmente essa harmonia do rosto e a correção de efeitos inestéticos, rejuvenescimento, enfim. Então tudo isso tem que ter, o aplicador, né, o profissional, ele tem que ter em mente quando lidar com esses clientes de estética, ok? Então aqui estão as referências bibliográficas que eu trouxe para vocês. Consultem o material de apoio e a gente está sempre aqui para tirar as dúvidas de vocês caso tenham, ok? Então eu vejo vocês por aí. Sucesso na profissão de vocês, na trajetória profissional de vocês, e a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Chegamos ao fim deste nosso tópico. Nós hoje, então, conhecemos quais são esses protocolos estéticos tidos como avançados, né? A estética avançada em si. Vocês viram todos os aspectos de uma harmonização facial, por exemplo, né? Os aspectos de procedimentos mais invasivos, mais avançados. A isso a gente pode aliar sempre alguns outros protocolos. Por exemplo, intradermoterapia, a gente pode aplicar algumas mesclas de intradermoterapia para rejuvenescimento, para revitalização cutânea, por exemplo, né? Alguns peelings que possam descamar a pele, dando mais jovialidade, mais um aspecto mais jovem, mais nutrido para essa pele, enfim. A gente pode aliar isso a outras técnicas também, mas essas que vocês estudaram hoje são as técnicas de estética avançada e que vocês podem também aplicar nos consultórios de vocês, se porventura forem atuar na área, ok? Então, tchau, tchau!